palestras. Agora convidamos o professor Raul Oliveira para nos brindar com o código básico do universo e o campo quântico. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre uma imensa satisfação estar junto com vocês e poder fazer algum tipo de manifestação no campo científico, fazendo vínculo sempre com o espiritismo. É muito importante e interessante a gente falar sobre esses assuntos, porque são assuntos que nos traduzem e trazem para nós coisas que são muito pareadas com o conhecimento científico atual. Então, seria de grande importância a gente sempre manifestar esse tipo de contexto, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer nosso diálogo de hoje. Muito bem, é importante que nós tenhamos em mente por que precisamos falar um pouco do chamado Código Básico do Universo. O Código Básico do Universo ele começa a ser promovido e promulgado em termos de conhecimento, mais ou menos a partir de um pouco antes de 2011. É quando o Dr. Máximo Citro publica, inicialmente na Europa, alguns conceitos e algumas considerações que começam a relativizar o sentido da formação do universo, baseado em campos e baseado em alguns tipos de interatividade de campos. Esse teor desse conhecimento, esse livro chega ao Brasil aproximadamente em 2014, quando ele é publicado pela primeira vez. De forma significativa, fazendo, digamos assim, um pensamento de massa crítica que pudesse fazer alguém ou alguns tipos de conjunto de conhecimento, algumas pessoas dialogarem a respeito do Código Básico, o irmão Antônio Green começa a propalar e promover esse diálogo no sentido do Código Básico a partir de 2016 na sua obra, né? Então é importante que a gente comece a dialogar mostrando o contexto que Kardec manifesta, assim como o irmão Milton Breiro já iniciou para falar alguma coisa de Kardec, para a gente colocar aonde o Código Básico e onde esse teor do campo quântico se manifestam dentro desse constante do contexto filosófico espírita. Então, temos o seguinte, então. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo 2, os elementos gerais do universo, ele faz uma consideração muito importante com relação aos elementos existentes no universo. Ele traz para nós uma consideração tripartite de 3 elementos que são essências extremamente significativas. Ele coloca para nós que no universo existem espíritos, matéria e, acima de tudo, Deus. E ele ainda salienta para nós, de forma muito significativa, que cada tipo de elemento essencial, espíritos, matéria, não vamos mencionar Deus nesse sentido, né? Não pode vir a transformar-se no outro. Então, espíritos nunca serão matéria, matéria nunca será espírito, e Deus, acima de tudo, nunca fará essa mudança de essencialidade, porque ele é o próprio criador das outras duas essencialidades diferentes. E é importante a gente observar justamente esse capítulo, porque Kardec traz para nós ainda alguma consideração muito interessante com o contexto da formação daquilo que nós estamos observando, que é o foco dessa palestra, justamente a própria matéria. Então, na pergunta 30 do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, Kardec levanta aos espíritos a seguinte pergunta. Ele diz: a matéria é formada de um só ou de vários elementos? Os espíritos eles são muito explícitos na hora de manifestar essa resposta. E eles dizem o seguinte para nós. Eles dizem que de um só elemento primitivo a matéria é formada. Os corpos que a gente considera simples não são verdadeiros elementos, mas são transformações da chamada matéria primitiva. Então, observem o seguinte, existe algum tipo de elemento material no universo que é chamado por nós de matéria primitiva. Justamente isso aqui faz par com aquela manifestação na palestra anterior, na anterior ainda, né, que Milton Breiro comentou a respeito do fluido cósmico universal, ou elemento cósmico universal, ou fluido que banha o universo.
Tá? Então, o que Kardec traz na sua conjectura da filosofia espírita é justamente algum comparativo nesse sentido da matéria primitiva como um fluido, como algo nesse sentido. O que nós podemos considerar agora é o seguinte: então, essa matéria primitiva tem algumas considerações ou conceituações? Sim. Vamos objetivar um comparativo de duas visões filosóficas. A visão filosófica clássica, de Aristóteles, e a visão filosófica espírita, que ela vem de Kardec. Se nós fizermos um comparativo conceitual com relação a esta matéria primitiva, ou esta matéria primaz, que inunda todo o universo, que é da onde todo o universo se manifesta e vem, né? Nós podemos observar que existem alguns contextos e nuances muito semelhantes. Então, por exemplo, a filosofia clássica nos diz que esta matéria primaz, essa matéria essencial, essa matéria elementar primária, né, ela se estende por todo o universo. A filosofia espírita diz que ela inunda todo o universo. A filosofia clássica diz que no estado elementar tem uma pureza ímpar. Kardec menciona que é puro no seu estado primitivo. E assim nós podemos observar e desenrolar e questionar e manifestar vários comparativos que estão trazendo a filosofia clássica, nos contextos de Aristóteles, e a filosofia espírita no contexto de Kardec, fazendo uma comparação passo a passo do que seria a qualificação dessa matéria primitiva ou essa matéria pura. Para a filosofia clássica, o nome dessa matéria primitiva é matéria pura. Para a filosofia espírita, o nome desta matéria primitiva chama-se fluido cósmico universal ou elemento cósmico universal. Então, esse comparativo é essencial para que a gente possa dar um passo seguinte. Este passo seguinte agora é mostrar para nós dialogarmos a respeito de uma visão científica com relação a esta matéria pura ou esse elemento cósmico universal. Mas para que a gente possa fazer esse diálogo, é essencial que nós tenhamos em mente um conceito científico, que é o conceito de campo. Campo é um conceito científico que amplia para nós a percepção de vários tipos de características e de propriedades que existem no universo. Então vamos começar com o conceito de dicionário, o conceito enciclopédico, aquele conceito que tem um significado mais comum na nossa literatura. Então veja o que conceito de campo traz para nós. Esse termo nos remete ao pensamento ordinário para um lugar onde algo acontece, onde uma área na qual uma ação se desenrola ou a qualifica. Então, nós podemos dar como exemplos onde uma lavoura cresce, agricultura, onde o gado pasta, onde ocorre um jogo, etc. Mas nós podemos observar que há, para este termo campo, a necessidade de um objetivo que o qualifica. Então, o que a gente tem? Esse qualificador é campo agrícola, campo esportivo, campo cirúrgico, campo de visão, por exemplo. Agora nós podemos observar o seguinte: como é que nós poderíamos fazer uma imaginação desse chamado campo? Então, para que a gente possa fazer a imaginação disso, vamos levar em consideração a chama de uma vela no escuro. Essa que é parecida com essa que está aparecendo no cantinho de vocês aí. Então, o que essa chama da vela no escuro traduz para nós com a relação a campo? Notem, é uma ação que ocorre neste campo e é o efeito de um fenômeno natural, cuja causa necessita de uma fonte. Tá? Então, ação que ocorre no campo é efeito de um fenômeno natural e a causa é uma fonte. Vamos especificar para ver, nesse quesito do campo luminoso da vela, o que a gente poderia destrinchar. Então, a fonte do campo, a causa, é a chama da vela. A ação no campo, a emissão da luz, que tem um termo científico que a gente chama de emissão de fótons, né? O efeito no campo é o iluminamento. E o fenômeno natural é o que a gente chama de propagação do iluminamento. É importante esses conceitos para que a gente possa agora levantar algumas propriedades gerais dos campos de maneira geral, dos campos de maneira genérica, de todos os tipos de campo que existem no universo. Né? Então, notem,
Como propriedades gerais de campos, lembrem do campo luminoso, né? Nós podemos observar, eles se propagam a partir da fonte em todas as direções do espaço, ou seja, 360 graus esféricos. Então, não é só na vertical, não é só na horizontal, é em toda a circunstância do espaço. Vocês notem que o campo ele vai se manifestar espacialmente, 360 graus. O que nós temos mais de propriedade? O efeito da ação da fonte, ele diminui com o aumento da distância da fonte. Ou seja, quanto mais eu me afasto da fonte, o efeito dessa fonte vai diminuindo em qualquer direção. Nós ainda podemos levantar outra propriedade. O efeito de uma fonte, ela se manifesta através do campo e se estende ao infinito. Tá? Então, todo tipo de campo manifesta-se numa extensão até o infinito, mesmo que a gente não perceba. E os campos ainda podem interagir entre si. Só que para a gente ter uma noção um pouquinho mais detalhada, observem o seguinte, aqui nesse quadrinho que existe aqui no canto superior, vocês podem ver o que seria o campo luminoso dessa vela. De forma inicial, o que nós podemos observar? Que a partir do centro, há uma diminuição da intensidade luminosa. E aparentemente, aos nossos olhos, o limite do visível é onde a penumbra começa a ficar muito intensa. Mas não é o que os equipamentos podem medir. Então, o mensurável começa a se observar muito além do que os nossos olhos podem identificar. Isso pode traduzir para nós quanto um campo se manifesta com a tendência do infinito. Certo? É importante a gente ter isso. Para vocês terem uma ideia das possibilidades de existência de campos na natureza, nós temos várias fontes que podem manifestar-se. Então, eu trago aqui para vocês algumas para vocês observarem. Por exemplo, esta aqui é uma fonte, que é uma simulação computacional, tentando exprimir como é que se manifesta no espaço duas cargas elétricas carregadas. Esses raiozinhos que vocês veem partir desses fulcros, que são essas fontes, essas cargas elétricas, são mais ou menos campos de força que nós conhecemos de forma clássica, e nós sabemos também que existe, através de medidas, que se manifestam no espaço. Notem que todos esses tipos de raiozinhos, eles se estendem ao infinito. Eles ultrapassam o limite das nossas observações da figura. Certo? Aqui agora nós podemos observar e manifestar para vocês um outro quesito. Este quesito seria o que uma carga elétrica, isto aqui é uma simulação, né? Isso aqui é feito através de um campo de plasma. Mas o que uma carga elétrica podia manifestar em questão de linhas de força com relação ao infinito. Tá? Vocês podem ver que a partir do centro emanam linhas de força que vão até um certo limiar. Nesse caso, a gente está vendo circunscrita a um círculo porque é o limite de visão que nós temos. Tá? Mas ela se expande ao infinito. Ainda podemos manifestar um outro tipo de campo, o chamado campo magnético. Isso aqui é uma gravura que identifica para nós, o campo magnético da Terra. As linhas que são alaranjadas, elas saem no sentido de polo norte e direcionam-se ao polo sul. Vocês podem ver que existe uma concentração de linhas que saem de um plano e chegam ao outro, mas outras tendem a um infinito. Então é assim que se manifesta um campo magnético. Dessa forma, agora, nós temos aqui um ímã que foi superposto com uma folha de papel branco, e sobre a folha de papel branco foi espalhado limalha de ferro. Então, isso aqui é uma fotografia do campo magnético real que o ímã manifesta, onde todas as linhas de força, muito parecido com a gravura da Terra, saem do norte e tentam chegar até o sul. Mas existem emissões em todo sentido, inclusive observando-se que alcançam o infinito. Agora nós temos uma outra manifestação de campo, um campo chamado campo de deformação gravitacional. Este símbolo, esta simulação que é feita através de computação, mostra para nós como é que o espaço ao redor de um corpo que se manifesta no espaço, roda no espaço, se deforma. É assim que acontece, por exemplo, com um elétron, mas também com um planeta, uma estrela. Notem, o espaço parece que se curva quando um grande corpo, quando um corpo de relativa massa, passa perante
algumas regiões. Isso também pode ser observado nesta outra simulação gráfica. Nessa simulação, o que apresenta-se é como se no centro tivéssemos um Sol e a gente pudesse ver todo tipo de deformação que das partes extremas ocorrem para o centro, onde a massa do Sol se manifesta. Agora, inicialmente, nós, para podermos falar de campo quântico, precisaremos levar em consideração alguns contextos que nós temos durante o nosso ensino de física, que aconteceu durante vários tempos, desde o século passado e retrasado. Todos nós sempre pensamos que os elementos básicos da formação do universo eram partículas, porque tudo isso foi congregado em termos de estruturas básicas chamadas átomos e elementos primordiais chamados elétrons, prótons, nêutrons. Tá? Então, o fundamento de tudo que existe no universo, para nós, transformou-se em partícula. No entanto, conceitos da física quântica dizem-nos outra coisa. Vamos ver. Olha só o que manifesta para nós Frank Wilczek, que é justamente o ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2004, com estudos com relação ao campo. Então ele diz o seguinte: 2 elétrons em qualquer lugar do universo, indiferente da sua origem ou história, têm exatamente as mesmas propriedades observadas. Isso é entendido como consequência do fato de que ambos são excitações da mesma fonte material básica, o campo dos elétrons. Esse campo é, então, a realidade primária. Notem o que ele disse, realidade primária. O que significa isso? Significa que, nesta forma conceitual apresentada, apenas os campos, e não os objetos individuais, são criados e destruídos por eles. Os campos são permanentes. Isso é uma informação muito forte da visão da física quântica atualizada. Ou seja, existe uma matéria primordial básica de onde todo tipo de partícula é originado. O que finalmente faz a gente entender que o primordial é o campo e não as partículas. O que a gente tem em outras palavras? Campos originam partículas. Não são as partículas que originam esses campos primordiais. Então existe um campo chamado primordial. Existe alguma coisa que é um conceito primordial de campo. Tá? Notem que agora nós podemos partir para alguma identificação no sentido de propriedades fundamentais que nós temos no campo quântico. Então, o que nós temos como propriedade fundamental? Origina todo tipo de elementos fundamentais da matéria universal. É atemporal. Portanto, ele não sofre degradação, não sofre entropia. Mas tudo que vem do campo quântico, ele é passível de entropia. O campo quântico não, mas tudo que vem dele é. O campo quântico não é espaço-temporal, ou seja, ele manifesta-se simultaneamente por todo o universo. Ele tem um comportamento de não localidade, ele tem um comportamento homogêneo e simultâneo em todo o universo ao mesmo tempo. O campo quântico é intrinsecamente amorfo, ou seja, ele não tem forma, o campo quântico. Ele não tem formas dentro dele, mas ele tem uma potencialidade latente de vir a ser qualquer elemento material que compõe o universo. E além disso, que é muito importante, nós podemos observar o seguinte: os espaços intersticiais entre os elementos que se apresentam no campo quântico não estão vazios, não são vacantes, ou seja, o vácuo quântico não é um nada, o vácuo quântico não é um vazio absoluto. Nele sempre há uma infinitesimal flutuação de energia. Ou seja, ao contrário do que o nosso senso comum, o vácuo quântico não é a ausência de campos e matéria, mas algo extremamente rico. O vácuo, na teoria de campos, é um estado fundamental do campo, e as partículas são os seus estados excitados. Então, o estado fundamental é o campo quântico. Tá? O estado fundamental é o campo quântico. As partículas são apenas excitações, são temporalidades. O que a gente tem dessa forma? Que a somatória de energia flutuante no vácuo não é zero. Portanto, o espaço que existe entre o elétron e o núcleo atômico não é zero energético.
Claro, tem campos magníficos ali se manifestando. Mas, da mesma forma, o espaço que existe entre os planetas e as estrelas também não é um vazio. Existe energia pululando ali. Porque o campo quântico inunda o universo de forma completa. Nesse momento é importante a gente começar a fazer alguns tipos de considerações. Então vamos ver o seguinte, o que a gente já observou? Que através da filosofia clássica e a filosofia espírita e a ciência, existe algum tipo de aglomerado de observações. Então foram feitos alguns tipos de levantamento de características e fundamentos da matéria pura, que é mencionada pela filosofia clássica, o elemento cósmico universal, mencionado por Kardec, e o campo quântico, que é formado pela ciência. O que isso nos traz? Que todas as menções fundamentais, matéria pura, elemento cósmico ou campo quântico, apresentam propriedades idênticas entre si. Ou seja, todas são amorfas, mas têm potencialidade latente. Todas estão espalhadas uniformemente pelo universo e não fazem parte do espaço-tempo, ou seja, são não locais. Todas não sofrem a ação do tempo, elas são atemporais. Portanto, elas não são suscetíveis de degradação, entropia. E ainda, todas são a origem e o fim de toda a matéria ponderável do universo. Isto nos diz que tal similaridade de propriedades indica que, independente da nomenclatura utilizada para identificá-las, está se tratando da mesma fonte elementar da matéria universal. Ou seja, os conceitos de Aristóteles, matéria pura, Kardec, elemento cósmico universal, e da ciência atual, campo quântico, estão se referindo ao mesmo tempo ao princípio fundamental da matéria universal. Então, matéria pura, elemento cósmico universal e campo quântico são exatamente nomenclaturas do mesmo princípio fundamental. Então, Kardec, a filosofia clássica e a ciência atual se conjugam. Estamos chegando em alguma coisa importante. Para que a gente possa ter algum tipo de delineamento no sentido mais atualizado, observemos o que Antônio Green mencionava com relação a esses conceitos e essas conjecturas que nós trouxemos até agora para vocês. Então, notem o que ele diz. A matéria pura é contínua. Notem, é contínua, ou seja, ela se espalha pelo universo, ela está manifestada de forma contínua no universo inteiro. Na ótica espiritista, vai se fundindo através da forma, ou seja, fazendo forma, para compor, formar a massa, aquilo que existe, as coisas que existem. Inclusive a massa mediúnica, o produto mediúnico, tornando-se o que a gente chama de matéria combinada, ou seja, matéria que tem forma, matéria que tem significação, deixando de ser amorfa, como é o campo quântico, e passando a existir como elemento material. Outra fala ainda de Antônio Green manifesta o seguinte: quando o indivíduo não faz avaliação do conteúdo mediúnico, ele não alcança os vetores dos instrumentos mediúnicos. Tem dificuldades de interpretar, de compor mensagens qualificadas que elucidem e clareiem o mundo dos fatos, ou seja, a realidade que nós percebemos, dos acontecimentos, demonstrando sempre que o real para o homem é ilusório, temporal, e que o invisível é o atemporal, permanente. Lembra do que a gente falou sobre campo quântico, elemento cósmico universal e matéria pura? É atemporal. Então, notem, aquilo que nós percebemos no mundo dos fatos, ou seja, aquilo que é perceptível aos nossos sentidos, ele é temporal, ilusório. Ele vai se fragmentando, sofrendo entropia. E o invisível, aquilo que é o campo quântico, matéria pura, elemento cósmico, que nós não conseguimos perceber dos nossos sentidos, ele é permanente, ele é atemporal. E ele termina dizendo, o visível é temporal e o invisível não está no tempo, é atemporal. Agora, com esse conceito de campo quântico, nós podemos entrar no conceito de código básico do universo, que é um conceito um pouco mais complexo, que exige justamente um dos fundamentos, como sendo o próprio campo quântico. O que a gente fala com o código básico do universo? Para a gente poder comentar o código básico do universo, é necessário que a gente levante conceitos sobre alguns termos utilizados quando nós estamos dialogando sobre o código básico. Então, dentre eles temos
o conceito de código, de campo quântico, de coisa, de informa ou informa. Nós já veremos o que é isso. Matéria combinada ou matéria informada. É essencial que a gente levante isto para poder entender o código básico do universo. De forma inicial, campo quântico nós já discutimos. Então não vamos mencionar mais nada com respeito a isso por enquanto. Mais para frente iremos mencionar. Podemos falar um pouquinho a respeito do termo código. O que é código? Esse termo é o que define e informa, ou seja, proporciona forma à natureza das coisas. Portanto, proporciona estrutura, característica, qualidade, funções que todas as coisas apresentam. Então, código é um estruturante. Código é aquilo que tem a origem, como se fosse a receita da coisa. Depois tem outro termo, o termo coisa. Coisa, ele trata da identificação de tudo aquilo que existe no universo, que apresenta estrutura, característica, propriedade, qualidade e funções. Mas as coisas também causam o que a gente chama de deformação no espaço-tempo. E ele é proporcional ao volume, massa que ele tem. Ou seja, a dimensão da coisa vai fazer curvar o espaço de uma certa maneira. E ainda, a forma da coisa é o modo como o espaço se curva ao seu redor. Lembram daquela última figurinha que a gente viu, da deformação gravitacional? É algo mais ou menos assim. As coisas deformam o espaço mais ou menos assim. Mais um outro termo, o termo chamado informa ou informa. Esse termo ele tem como significação é o que proporciona formato às coisas, nas suas mais diferentes propriedades, como natureza do que é feito, formato, aparência, né? Composição, partes do que é feito, qualificação, quais as qualidades, qual que é a aparência, a textura, etc. Este informa é alguma coisa que é muito conjuntiva, faz muito parte com o próprio código. Então, o código, ele tem uma receita. O informa está dentro dessa receita, certo? Ainda podemos mencionar mais um outro termo, que seria este último, matéria combinada, ou matéria informada. Esse termo, ele designa todo tipo de coisa existente no universo que apresenta propriedades e características estabelecidas. Portanto, diferente da matéria pura. Né? Não esqueçam, matéria pura também é conhecida como campo quântico ou elemento cósmico universal. Então, matéria combinada, ela não é a matéria pura. Ela vem da matéria pura. Ela já tem propriedades e características. A matéria pura, ela é amorfa. Ela não tem forma. Muito bem. É importante a gente mencionar ainda o seguinte, que existe uma característica muito significativa da matéria combinada. É de emitir o que a gente chama de campos secundários. Por que são os secundários? Porque a gente trata como campo primordial primário o campo quântico, a matéria pura, o elemento cósmico universal. Então, a matéria combinada emite campos que a gente considera secundários, que não é o campo primário, tá? Que não é o campo primordial quântico. Essa matéria combinada, ela pode emitir campos elétricos, por exemplo, campo magnético, ou momentos magnéticos em alguma circunstância, campo térmico, campo de deformação gravitacional, etc. E aí o que acontece? Devido às características de todos esses serem campos, eles interagem entre si e com os campos emitidos pelas outras coisas, as outras matérias combinadas. E isso acontece à distância. Agora, é importante a gente observar o seguinte, como é que surgem essas coisas, como é que o código se estabelece, como é que as coisas aparecem desse campo quântico? Então, notem as menções importantes que a gente tem que falar agora com relação ao campo quântico. Devido a apresentar pequenas flutuações energéticas, tá? E apresentar-se espalhado por todo o universo de forma homogênea, o campo quântico, mesmo quando considerados nos espaços vazios entre as coisas, aquele espaço que a gente não percebe nada, né? Qualquer tipo de coisa, um planeta e uma estrela, um elétron, um núcleo atômico, né?
não apresenta um somatório final de energia igual a zero. Ou seja, não é um vacante, não é um vazio absoluto. Tem alguma coisa ali. Então, portanto, o chamado vácuo quântico não se encontra vazio, mas ele está repleto de algumas ondulações e turbulências de energia. Isso aí demonstra a dinâmica potencial que existe no campo quântico. Aí nós podemos observar o seguinte, para demonstrar para vocês, é como se fosse mais ou menos esses dois diagramas que se apresentam. Um deles mostra para vocês como se fossem pequenas flutuações que vêm, aparecem e vão à distância. Isso aí como seria um exemplo de flutuação energética do campo quântico. Logo na outra apresentação, na outra gravura, nós temos uma aceleração do que seriam essas flutuações aparecendo e desaparecendo dentro deste chamado vazio que é o campo quântico. Então, esse tipo de fluência que existe de efeitos, estímulos, etc. e tal, que são muito pequenos, infinitesimais, eles são demonstrados através de simulações gráficas de flutuação de energia, dessa forma como vocês estão vendo. Isso aqui está acelerado, ele não é assim. Ele é bem paulatino, bem gradualmente, vai aparecendo, flutuando e sumindo. Tá? Mas é só para vocês terem uma noção dessa flutuação energética que existe naquele chamado espaço vazio, que seria chamado de vácuo antigamente. Bom, agora está na hora de a gente observar algumas coisas interessantes. Então, devido a essas flutuações de energia, serem passíveis de outros estímulos ordenados, ou seja, as flutuações de energia, que são microflutuações, elas podem sofrer estímulos mais ordenados. Então, a interação dos termos que a gente identificou anteriormente, ela vai fazer com que, a partir do campo quântico, lembrem, matéria pura ou elemento cósmico universal, através da ordenação de alguns estímulos mais intensos, onde essas flutuações de energias não aparecem assim de formas insignificantes, e sim começam a crescer de forma mais ordenada, que a gente chama códigos. Então, no campo quântico, a partir do códigos, que a gente já falou para vocês, que informa, ou seja, o código é uma receita que tem uma estratagema de formas dentro dele, a matéria combinada ou as coisas, elas emergem do campo quântico para o espaço temporal universal. Certo? Então, isso aqui é uma forma muito resumida e reduzida de falar sobre o código básico do universo. Para deixar um detalhe um pouco melhor, vamos observar a sequência lógica que ocorre quando a formação das coisas se estabelecem no universo. Então, vamos lá. No campo quântico, devido à sua potencialidade latente de vir a ser qualquer elemento básico essencial do universo, elemento básico, não primitivo. Quando esse é estimulado por um código, que devido às suas características inerentes causa uma determinada turbulência no campo quântico, com forma e características definidas, portanto, informa o campo quântico, faz surgir a matéria combinada, ou matéria informada, com todas as peculiaridades que o código estruturou perante o seu estímulo no campo quântico. Então, o campo quântico é estimulado por um código que faz surgir a matéria combinada. Mais ainda, após o surgimento, a matéria combinada passa a gerar vários outros tipos de campo. Após surgir, a matéria combinada começa a gerar outros campos, tá? Que expressam a própria característica do código que gerou essa matéria combinada. Então, por exemplo, o campo quântico está aqui, com variações infinitesimalmente pequenas de energia, de repente um código interage com o campo quântico. A matéria combinada sai de lá. Um elétron, por exemplo. O que acontece? Este elétron tem um código que formou-o, e este código que o formou faz com que ele se expresse como matéria combinada no universo. E ele começa a emitir campos que a gente chama de secundários. Exemplo, campo elétrico do próprio elétron. Né? E aí o que acontece? A matéria combinada, ela mantém os campos através da própria característica dos códigos das quais elas são formadas. Bem como ela é mantida estruturalmente pelo campo do próprio código. Isso aí parece meio confuso, né? Vamos tentar explicar isso aqui em termos de emissão e manutenção da seguinte forma. Imagine que esse pontinho vermelho é um elétron que acabou de surgir. Quando ele surgiu, ele começou a emitir um campo elétrico. Este campo, ele está, analogicamente,
similarizado por essas linhas azuis que estão se manifestando. Né? O que acontece? Como a gente já viu, campos geram a partir de uma fonte o seu efeito à distância. Então, essas setinhas verdes aí estão expressando o campo que o elétron gera. Só que este campo traduz o próprio código que gerou esse elétron. Então, este campo, ele exprime o próprio código do elétron. O que acontece? Este elétron está banhado neste campo que exprime o seu próprio código, porque ele emite isso. Ao mesmo tempo, este próprio campo tem o código do elétron e sustenta o próprio elétron a manter-se da forma como é. Isso parece meio estranho, mas é o sentido quântico da manutenção estrutural material. Né? Um pouquinho mais para frente, o que nós podemos observar? Que o código básico do universo é um estruturante essencial para tudo que existe. E aí a gente pode trazer um pouquinho de Antônio Green para mencionar para vocês como ele, já em 2019, mencionava alguma coisa, fazendo par com esta parte mais avançada da física que nós conhecemos, que é o conceito atual de campo quântico. Olha só o que o Antônio Green diz. Ele diz assim: cada código é constituído por um conjunto de dados algoritmos, ou seja, uma receitinha, né, que compõe um conjunto de muitos outros códigos. Ou seja, um código básico forma, por exemplo, um elétron. E um código maior vai formar, aí, quando já existem prótons e nêutrons, um átomo. Tá? E o que ele diz ainda? Num processo alinhado de acontecimentos diversos, que sempre numa visão crítica de não linearidade de incerteza. Então, o que acontece? O surgimento do elétron vai surgir outros tipos de circunstância, por exemplo, o próton, o nêutron também vai surgindo, e aí há uma aglutinação de códigos, fazendo de forma não linear e incerta. Por que não linear? Porque é a complexidade em ação. Por que na incerteza? Porque nós não sabemos e não temos certeza pela própria física quântica onde está o elétron, onde está o próton, onde está o próprio átomo. E ele ainda continua dizendo: o processo mediúnico atuando como código básico do universo e o código básico do indivíduo, numa visão de algoritmo, ou seja, de receita, reúne dados substanciais que definem o campo da substância essência. Aqui nós podemos interpretar de duas formas. O campo da substância essência podem ser justamente os campos que os elementos geram a partir do momento que eles surgiram no universo. Tá? E ele ainda continua, do princípio do ser, do universo e da evolução. Isso é importante, porque a gente pode observar que os códigos são o fundante para que existam as coisas no universo. Noutra fala de Antônio Green, o que nós temos? Uma manifestação um pouco mais significativa no sentido de matéria pura, tá? De campo quântico, de elemento cósmico universal. Vamos ver o que ele diz. O estudioso da doutrina espírita deve fazer atenção meticulosa, estudo crítico, para que possa delinear a abrangência da faculdade mediúnica, que constitui múltiplos níveis de inter-relações com frequências diferenciadas no universo, como, por exemplo, a energia, a matéria pura, que ao se combinar com a forma, assume extensão no espaço, se tornando matéria combinada, formando os corpos, os campos e o próprio universo. A composição e os efeitos da energia luminosa e toda a complexidade do que significa matéria e massa. Portanto, Antônio Green aqui está manifestando justamente aquilo que a física quântica atualmente manifesta. Que a forma, que os códigos interagem com a matéria pura, fazendo com que todos os tipos de matéria combinada, ou seja, tudo que existe de forma elementar e depois se aglutinando, né? Eu tenho o elétron, nêutron, próton. Isso forma um átomo. Os átomos se aglutinam formando moléculas. As moléculas se aglutinam formando cadeias. E assim vamos sucessivamente alcançando coisas mais complexas, como, por exemplo, o nosso próprio corpo. Então, notem o que acontece. Que a forma, interagindo com a matéria pura, forma os corpos, forma os campos, o próprio universo. E aí, toda a complexidade que significa existência material e de massa.
Existência material significa a existência de tudo que nós percebemos no universo. Massa é justamente o conteúdo, a intensidade de como ele se manifesta com relação à deformação gravitacional. Certo? Muito bem, gente. O que eu gostaria de mencionar para vocês era isso, era essa consistência. Eu sei que o assunto é muito denso e para a gente poder manifestar é alguma coisa extremamente difícil. Tentei ser o mais sucinto possível, o mais cotidiano possível. Sei que, de fato, a gente não consegue fazer isso de uma forma bem expressiva, mas podemos ver o que a gente pode levar em consideração com relação ao que foi proposto, certo? Muito obrigado pela paciência de vocês. Podem formular perguntas, que nós estamos com alguns minutos adiantados. Então, se tiverem perguntas, a gente pode repassar agora já para o professor Raul. Sintam-se à vontade. Eu sei que o assunto é denso, mas... Não, o código que informa a matéria pura não é a consciência, né? O código que informa a matéria pura, ele, digamos assim, ele tem uma estrutura, uma formação que precede a existência do próprio campo quântico. Tá? É como se fosse alguma coisa estabelecida pela ordem implícita. Que ordem seria essa? Pode pensar das leis universais, as leis que partem a partir do Criador. Né? Então, o código não é alguma coisa consciencial. Mas a consciência pode estruturar códigos. Tá? De forma geral, no universo, o código é uma expressão de leis naturais. Tá? Leis naturais que não partem do espírito. Mas o espírito tem condição de conjugar códigos. Ok? Não temos mais perguntas por enquanto, Raul. Sem problema. Mas até o final as pessoas podem formular perguntas, porque nós vamos ter um tempinho no final. Ok. Ok? Muito bom, muito obrigado.